A paz do Senhor Jesus, hoje eu vou estar falando um pouco aqui sobre os dons espirituais que cada um é dado conforme o Espírito Santo deseja. E lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, vai falar dos 9 dons espirituais. Vai dizer assim a palavra do Senhor: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém quer fale pelo Espírito de Deus de Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas há manifestações do Espírito dadas a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada. Mais adiante, a palavra da sabedoria é o primeiro dom. O segundo, a outra, a palavra da ciência, também pelo mesmo Espírito. E outro, a fé, terceiro, pelo mesmo Espírito. E outro, os dons de curar, 4 dons. O quinto, pelo mesmo Espírito. E outro, a operação de maravilhas, 5. E outro, a profecia, 6. E outro, o dom de discernir os espíritos, 7. E o outro, a variedade de línguas, 8. E o outro, a interpretação das línguas, 9. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, como Deus, como o Espírito Santo quer. Um vai ter os dons da cura, uns vai ter dom de profetizar, um vai ter o dom de falar línguas, um de interpretar as línguas, um vai ter o dom da palavra, um da ciência e um da fé. Cada um vai ter o dom conforme o Espírito Santo de Deus quer. Nem todos vão estar falando em línguas, nem todos vão curar, nem todos vão ter o discernimento da língua, nem todos vão ter o dom, a palavra da sabedoria, que é a Bíblia, que é a boca de Deus. Então, dos 9 dons, o Espírito vai repartir segundo a sua vontade, sendo que é só um Espírito. Esse é os 9 dons. Outrora eu vinha pedindo muito para mim ser tão cheio ao ponto de falar em línguas, mas não prevaleça a minha vontade, e sim a de Deus, porque às vezes o que eu quero para mim não é o que o Espírito Santo quer. Que venhamos deixar o Espírito Santo nos guiar, fazer sempre a vontade do Pai, colocar nossa vida e Ele como centro da nossa vida, porque sabemos que sem Ele, sem o Espírito Santo nos guiando, nos moldando, porque o Espírito Santo prepara, é Ele que prepara a sua noiva, que é a igreja, para ser moldada, para quando Jesus chegar nos ares, esperar de braços abertos a sua noiva, a igreja preparada. E quem prepara é o Espírito Santo. Eu tenho o dom da palavra, da sabedoria. Também tenho o dom da fé, de cura. É conforme o Espírito Santo ele quer. Eu não tenho o dom de falar em línguas, nem de discernir outras línguas, mas eu tenho desses 9 alguns dons que o Espírito Santo me deu. Então ele vai dar segundo a necessidade, e por ele me dar esse dom da palavra, eu tenho que continuar
sendo carta de Cristo aqui na terra, que é a boca dele, simplesmente falar dele, da volta dele, e por isso que ele tocou no meu coração de fazer esse canal, para estar lançando a semente. E a semente, quando cai em terra fértil, com o tempo germina e nasce o fruto. Então, que venhamos ter sabedoria para continuar posicionado, colocando ele como centro da nossa vida, porque sem ele nós não somos nada. É ele que nos dá o ar para respirar, é ele, tudo é ele. Então, desses 9 dons, não se preocupeis, se você ainda não fala em línguas, porque isso outrora estava me incomodando, hoje em dia eu não peço mais, eu só peço a sua presença, que eu venha continuar sendo luz nesse mundo, sal da terra. Eu só peço cada vez mais a sua presença, 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 que é que nunca falte na minha vida. Pode faltar qualquer coisa, menos a sua presença. E ficamos com essa palavra. Não viemos ficar preocupados se não falamos em línguas. E o que temos que se preocupar é em fazer a vontade dele, ter o amor como ele teve, amar cada vez mais, tapar todas as nossas brechas e para estar aguardando a sua volta, que está pertinho. E que ficamos com essa palavra, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.